Olá, olá, comunidade, tudo bem com vocês? Antes de entrarmos no episódio de hoje, eu gostaria de dar 2 avisos rapidinho. O primeiro deles é que agora você também pode contribuir com a criação dos próximos episódios do Apegados de uma forma monetária através do apoia.se/apegados. Se você é fã do Apegados, se você está aqui toda semana, se você usa o Apegados de forma profissional, considere apoiar a criação dos próximos e manter a nossa comunidade viva. Então, desde já, deixo aqui o meu agradecimento para todos que considerarem apoiar. A segunda notícia é que vocês me pediram e finalmente saiu o curso Entendendo os Temperamentos, que é baseado em um episódio aqui do Apegados e que agora vocês vão poder aprofundar conhecimento dentro dessa teoria do temperamento, baseado nos estudos de Chess e Thomas. O link do curso estará aqui na descrição desse episódio. Chega de mais delongas e vamos para o episódio maravilhoso de hoje. Olá, olá, comunidade Apegados, sejam muito bem-vindos mais uma vez. Eu sou Carol Fialho e este é o Apegados Podcast, um lugar de informação, acolhimento, não julgamento, um lugar seguro para sua família. E hoje o meu coração está numa felicidade que vocês não imaginam de estar recebendo a nossa convidada de hoje, porque como a nossa missão aqui no Apegados é repensar a parentalidade, repensar a maneira como nós lidamos com os nossos filhos, conosco, e transformar isso da maneira mais respeitosa possível, não tem como a gente fazer isso, esse movimento, sem reconhecer, olhar, falar sobre os nossos traumas. Então, hoje eu estou tendo o prazer de conversar com a Ediane Ribeiro, que é especialista em trauma. Mas antes, eu quero dizer para a Ediane, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda à nossa comunidade de acolhimento. Olhe, meu coração, você não imagina como está pulsando aqui de alegria de ter você. Eu ouvi uma entrevista sua e em poucas vezes na vida eu ouvi alguém falar sobre trauma de uma maneira tão clara, tão consciente e, diria, responsável. Então eu pensei, nossa, eu preciso ter ela aqui para conversar sobre isso. Então, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Fale um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, como que você escolheu esse tema, né? Como você chegou até aqui. Uhum. Bom, eu que agradeço, Carol, o convite. Fiquei feliz que deu certo, que a gente conseguiu aí compatibilizar as agendas para ter essa conversa, porque realmente eu acho que esse é um tema extremamente importante em todos os ambientes, né? Assim, eu defendo que todos os ambientes sejam informados sobre trauma, mas no que diz respeito à educação, à parentalidade, ao cuidado, principalmente à infância, eu acho que se torna ainda mais importante, já que é na infância que nós ficamos mais vulneráveis às experiências vividas. Então, agradeço o convite e a oportunidade de falar para você e para o seu público. Bom, sobre mim, começando de trás para frente, né? Eu sou Ediane Ribeiro, sou psicóloga e especialista em trauma, mas, em verdade, na minha trajetória profissional, eu passei por diferentes áreas na psicologia, né? Então, eu sou psicóloga há cerca de 22 anos, mais ou menos, 21, 22 anos, mais ou menos. Não precisa ninguém fazer essa conta, Não. mas mais ou menos 22 anos. E nesse percurso, eu atuei em diferentes áreas da psicologia. Eu atuei na área organizacional, dentro de empresas, atuei como psicoterapeuta, que ainda atuo como psicoterapeuta, numa proposta de atendimento clínico mais ampla, mais geral. E ao longo da minha trajetória, eu fui direcionando o meu trabalho para um trabalho informado sobre trauma e focado em trauma. E a minha chegada nesse lugar, nessa especialização em trauma, tem uma mistura que é da minha vida profissional com a minha vida pessoal, na verdade. Porque eu fui uma criança que sofreu de traumas, do que a gente classifica como
trauma complexo. E aí não é complexo porque ele é mais importante do que outros tipos de trauma. A característica de considerar trauma simples ou trauma complexo é o tipo de exposição à experiência traumática. Então, o trauma que nós conhecemos e normalmente nos vem à cabeça como um episódio específico que acontece e que pode gerar repercussões. Isso é um tipo de trauma. O trauma complexo, ele não é episódico. É um tipo de trauma que acontece normalmente dentro de um relacionamento e repetidas vezes. E eu fui essa criança. Por ser uma criança negra, uma mulher negra num país machista e racista, isso já me coloca dentro de um lugar da experiência do racismo e do trauma racial e do estresse racial, que é uma das áreas que eu estudo também. Além disso, eu cresci num ambiente familiar de bastante imprevisibilidade e conflito. Sou filha de um pai alcoolista, uma mãe que sofreu muita violência doméstica e na frente dos filhos. E tudo isso deixou marcas e repercussões na minha vida pessoal que eu fui entendendo ao longo do tempo, já bem depois de psicólogo, inclusive. Eu fui entendendo as marcas dessas experiências em mim e chegou um momento da minha vida que eu comecei a buscar alternativas, inclusive fora da psicologia, para lidar com as marcas deixadas por essas experiências traumáticas. Então, eu comecei a me experimentar de diferentes formas, né? Em processos físicos, inclusive, né? Yoga, terapias alternativas, eu saí para viajar para estudar. Então, comecei a me experimentar e buscar respostas para aquilo que eu sentia. E nesse processo me encontrei com áreas fronteiras da psicologia, com a neurociências, com a neurobiologia interpessoal e com a abordagem do cuidado informado sobre trauma, que é uma abordagem multidisciplinar, Sim. que recebe influência dessas áreas de conhecimento, das neurociências, da neurobiologia interpessoal, da psicologia também, mas não é uma abordagem dentro da psicologia, é uma abordagem multidisciplinar sobre trauma. E eu estava nesse meu processo de busca, estava viajando quando conheci uma terapeuta londrina, a Sunita Patani, que foi a primeira pessoa que eu escutei falar sobre trauma de um lugar diferente do que eu já tinha escutado na psicologia, de uma visão mais neuropsicofísica do trauma. E aí aquilo fez muito sentido para mim. Então, eu mergulhei nesse estudo primeiro e mergulhei num processo de autocuidado a partir dessa abordagem. Então, comecei a fazer uma terapia informada sobre trauma e senti as repercussões em mim. Fiquei um bom tempo, na verdade, aí dos quase 10 anos que eu estou dentro do cuidado informado sobre trauma, eu diria que os primeiros 2, 3 anos foi como paciente, Sim. né? E estudando e como paciente, e depois tem alguma coisa no trauma que depois que você vê, você não consegue desver, como dizem os alunos. E que realmente fascina, porque trabalhar com trauma não é trabalhar com ficar emaranhado na dor. Trabalhar com trauma é sobre trabalhar com a potência que foi escondida pela dor. Então, é um trabalho que ele é muito apaixonante e fascinante, e naturalmente o meu trabalho clínico, os meus estudos e hoje a minha comunicação e a minha escrita acabaram se voltando para o trauma. Eu sinto que eu sinto muito isso do que você disse, né? Porque eu também já fiz vários cursos aqui de trauma, como usar essa abordagem dentro da clínica, né? Porque eu também sou psicóloga e a minha experiência primeira foi com crianças, então faz muito sentido quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a entender profundamente. E uma coisa que eu sinto também das pessoas que se entregam de cabeça nessa jornada é uma necessidade também de eu preciso informar mais pessoas, né, para que a gente possa aí atingir outros corações, outras casas e tentar não só oferecer um conforto, né, mas uma saída e mostrar, nossa, a gente pode quebrar esses ciclos, né? Esses ciclos eles podem ser quebrados. Então eu sinto que muitas das pessoas que eu conheço que foram por essa trajetória têm muito essa necessidade de eu preciso gritar para o mundo ouvir, né? Como você disse, depois que a gente vê, não tem como a gente desver. E a importância de pessoas como você
de falarem sobre isso, de abrirem uma conversa respeitosa, científica, para que a gente entenda de onde vem, possa identificar e assim trabalhar com isso, né? É. É um grande pilar, na verdade, do cuidado informado sobre trauma, atuar para uma sociedade informada sobre trauma. Então, Sim, assim, é um pilar dessa abordagem. Eu não consigo ver alguém que está envolvida ou envolvido com a abordagem do cuidado informado sobre trauma e não trabalha de uma forma também educativa em relação a isso. E aí, quando eu digo educativa, não quer necessariamente dizer que essa pessoa precisa se tornar um professor ou uma comunicadora, como é o meu caso, né? Eu dou aulas e sou comunicadora também. Mas é um processo educativo que vai estar lá presente no seu atendimento individual do 1 a 1, às vezes vai para a comunicação, como um podcast, por exemplo, vai para o livro, ou vai para a sua pequena comunidade, vai para núcleos familiares, atendimentos de grupo, mas de alguma forma o processo da psicoeducação ele faz parte, né, do pilar do cuidado informado sobre trauma, porque o entendimento é que o trauma é prevalente entre nós. sim, Então, é um processo que precisa realmente ser ampliado coletivamente, para que a gente tenha uma sociedade informada sobre trauma, né? O trabalho sim. individual é importante, o trabalho do 1 a 1 é importante, mas ele é um pedaço da história só. Sim. Eu já ouvi diversas definições de trauma, né? E uma das mais diferentes que eu ouvi, na verdade, foi de um neurocientista da Universidade de Stanford. Ele falou que na raiz do trauma está sempre uma real confusão e falta de clareza de quem é a responsabilidade. E aí isso instala na pessoa uma falta de crença em si, despertando aí uma extrema sensação de insegurança. Eu nunca tinha escutado uma definição dessa antes, né? Assim, acho inclusive que a mais comum hoje em dia é a do Garbel Matter, que ele fala que não é o que lhe acontece, mas o que acontece dentro de você. Uhum. Mas eu queria que você trouxesse aí pra gente a definição de trauma, como você define trauma e Uhum. como que ele pode se manifestar no dia a dia. Uhum. Eu acho que realmente essa é uma tarefa dificílima, porque como o trauma é um fenômeno complexo, sempre que a gente tenta colocar fenômenos complexos em palavras, a gente reduz o fenômeno. Sim, Então, guardada essa observação, farei uma tentativa de trazer uma conceituação de trauma, mas sabendo que todos os conceitos vão trazer algum tipo de redução, porque é um fenômeno, inclusive, que transcende a linguagem. Uma das sim, características do trauma é a dificuldade de colocar em palavras aquela experiência que foi vivida. A gente escuta isso muito dos clientes de terapia, dos atendidos, em relação a trauma, da dificuldade de colocar essa experiência em palavras, porque é uma experiência de caráter tão sensorial que ela transcende a palavra. Mas eu acho que as duas definições que você traz, elas têm muita coisa em comum, na verdade, porque segurança é uma palavra extremamente importante quando a gente fala em trauma, e tem a ver com realmente o que acontece dentro de nós, como o Matê vai abordar, é, e tem a ver com essa sensação de inescapabilidade da primeira definição também, e sim. que é uma inescapabilidade de não sei o que posso fazer para me proteger e também não sei de quem é a responsabilidade, que é onde se mistura culpa e vergonha colando o trauma. Eu vou puxar um pouquinho mais para antes de tudo isso, porque eu acho que tudo isso vai acontecendo junto com o fenômeno trauma dentro de nós, e vou trazer uma terceira definição, que é a do Daniel Siegel, que ele vai nos dizer que o trauma é uma sobrecarga. O trauma é uma sobrecarga que acontece dentro de nós, no nosso sistema nervoso inicialmente, e depois na nossa psique, na nossa psicodinâmica, a partir de uma experiência desafiadora, que tem características específicas, nem toda experiência estressora e desafiadora é uma experiência traumática, mas toda experiência traumática é desafiadora e estressora. Então, Sim. é uma sobrecarga que acontece dentro de nós, a partir de uma experiência desafiadora que deixa marcas no corpo, na mente e no cérebro dessa pessoa. E essas marcas, quando duram no tempo, elas se tornam traumatização. Então, eu tenho um trauma vivido, aquilo que aconteceu dentro de mim, que deixou aquilo que aconteceu e que deixou marcas dentro de mim, e que pode virar traumatização quando essas marcas se tornam cronificadas, permanentes no tempo.
Sim, Para essa situação desafiadora se constituir uma experiência traumática, ela vai exigir uma combinação de fatores. Então, por isso que o Matê vai dizer que o trauma não está no evento, e sim no que acontece dentro de nós em função do evento. Porque uma mesma experiência ela pode ser traumática para uma pessoa e não ser para outra. Porque vai exato. de uma combinação. E aí eu junto com a sua primeira definição, que é aquilo que aconteceu me carrega uma sensação de que eu não posso me defender daquilo. É a sensação de inescapabilidade, para usar um terceiro ator, que é o Bessel van der Kolk, que vai falar na definição dele sobre o que cola o trauma, a sensação de inescapabilidade, de que eu não posso fazer nada para me defender. Essa sensação causa a insegurança. Essa sensação de insegurança, não posso fazer nada para me defender, não consigo compreender direito a experiência porque ela é absorvida fragmentada e não como uma narrativa coerente. Uhum. E aí, a partir disso, a minha mente cria uma narrativa daquilo que está acontecendo comigo, no meu corpo, na minha psicodinâmica. E essa narrativa, muitas vezes, vai envolver culpa e vergonha. E aí Sim. isso vai colar em nós uma experiência que pode mudar a forma como nós olhamos para nós mesmas e para o mundo. Então, vou fazer esse mix de autores e definições, mas vou ficar com a definição do Daniel Siegel, que o trauma Sim. ele é uma sobrecarga que vem de uma experiência desafiadora e que deixa marcas em nós, marcas no cérebro, na mente e no corpo. Sim. E aí, quando você fala isso, eu não tenho como eu não tenho como não pensar em como as crianças elas são vulneráveis à experiência do trauma, né? Porque a experiência da criança em si já é muito mais vulnerável, Sim. porque ela depende de um adulto, ela depende do outro para sobreviver, né? Que é diferente de você experienciar trauma na vida adulta, que você já tem aí talvez um certo contexto emocional, cognitivo, né, e social, onde você tem uma autonomia maior, quando que na infância você não tem. Então, é um grupo de risco, né, para passar por essas situações. E as marcas que isso podem deixar. Quando a gente fala sobre a parentalidade respeitosa e do trauma, né, hoje a gente também entende que existe o trauma transgeracional. É Uhum. a epigenética do trauma, que o trauma ele Uhum. pode ser passado de gerações e gerações. Explica um pouco para a gente como é esse processo, né? Assim, como que a gente passa os nossos traumas adiante, que aí é claro que muitas vezes isso é inconsciente, né, na Uhum. grande maioria. Como que a gente identifica isso? Certo. É, a infância realmente é um período de maior vulnerabilidade, não só pelo que você falou, Carol, da criança ela ter uma relação de dependência com um adulto significativo, com uma pessoa que a cuida, né, com quem faz o papel de cuidador dessa criança, Sim, é, mas também porque é uma etapa do neurodesenvolvimento em que o cérebro ele é bem mais plástico. Então, o nosso cérebro, nas primeiras décadas de vida, ele precisa de pouco estímulo de experiência para sofrer alterações. Então, quanto mais nós avançamos no desenvolvimento, as experiências vividas elas causam menos alterações cerebrais. Então, até por uma questão do neurodesenvolvimento cerebral, as experiências vividas nas primeiras décadas de vida podem alterar a organização de como essas conexões neurais se fazem. Né? Então, o sim, trauma na infância ele tem uma repercussão, inclusive física, muito importante. E o trauma transgeracional, dentro da abordagem do cuidado sobre trauma, eu vou fazer bastante esse recorte, porque quando a gente fala em transgeracionalidade do trauma, existem muitas escolas com algumas diferenças de visão sobre isso. Então, dentro do cuidado informado sobre trauma, o que nós vamos considerar a transgeracionalidade do trauma não é exatamente o trauma, não é sobre o que foi vivido pela geração anterior, mas sim as marcas deixadas pelo que foi vivido e as respostas adaptativas usadas para sobreviver ao trauma. E isso pode ser comportamental, isso pode ser biológico e isso pode ser psicológico.
Então, são três dimensões de um mesmo fenômeno que podem ser transmitidas de diferentes formas. Epigeneticamente, então, que não é o gene do trauma, não é passado, não é uma coisa genética, no sentido de a gente não tem um gene do trauma, é epigenética no sentido de que você herda um terreno mais vulnerável ou menos vulnerável à traumatização. E aí eu vou citar o estudo de uma autora, que é Raquel Ucha, eu acho que é Ucha o sobrenome dela. Se eu errei, me perdoem, depois eu mando para a Carol para ela botar aqui embaixo na descrição para vocês. Mas ela estuda trauma transgeracional do ponto de vista da hereditariedade do trauma. Ela vai nos dizer que as respostas traumáticas e a vulnerabilidade ao trauma, ela não é passada só pela convivência. Não é só porque os filhos de pais traumatizados ouviram suas histórias de trauma, mas porque sim herdaram um terreno mais vulnerável. Ela estudou, por exemplo, filhos de mães que estavam grávidas durante o desastre do World Trade Center. Então, mães que tiveram diagnóstico de TEPT, de transtorno do estresse pós-traumático, pós World Trade Center, estavam grávidas naquela época, o que ela vê? Que esses bebês nasceram com uma taxa com nível de cortisol bastante abaixo do que é considerado normal na criança e, contraintuitivamente do que muitas pessoas vão pensar, em sobreviventes de TEPT, em pessoas com diagnóstico do transtorno de estresse pós-traumático, o mais comum é você encontrar baixos níveis de cortisol. Porque o cortisol, ele, embora seja o hormônio do estresse, ele também é importante para cortar o alerta nas situações de perigo, e o trauma desorganiza esse eixo, causando baixos níveis de cortisol. Então, elas viram esses bebês nascerem com baixos níveis de cortisol. O que a gente tem aí? Uma biologia que já está mais vulnerável à traumatização. Sim. Então, significa que ao sofrer experiências desafiadoras na vida, esse corpo já está mais sensível. Ele não é igual ao corpo de uma criança que nasce com níveis de cortisol adequados ou considerados dentro dos parâmetros da normalidade. Então, existe algo que é transmitido que, para essa autora, por exemplo, é de uma hereditariedade do trauma. E existe algo que é transmitido, e aí a gente vai falar também em epigenética, que é de um aspecto mais comportamental, que são as defesas de sobrevivência. Sim. Então, aquilo que as gerações anteriores fizeram para sobreviver aos seus traumas e que vai sendo passado pela epigenética e pelo comportamento, pela educação. Tudo isso acaba se misturando um pouco, é difícil a gente definir de que forma isso está sendo transmitido, porque essas coisas vão se misturar um pouco. Então, filhos de pais que passaram por situações traumáticas importantes, filhos de pais que tiveram traumas relacionados à ameaça à vida, por exemplo, passaram fome, filhos de veteranos de guerra, né? Esses estudos de transgeracionalidade no trauma são muito comuns com veteranos de guerra, filhos de pais que passaram por muita discriminação, e aí a gente coloca, por exemplo, o trauma racial nesse contexto, o recorte do trauma racial, né? Então, pessoas negras em sociedade racista, como a gente vive aqui no Brasil, por exemplo, pode ser que essa pessoa não tenha vivido uma experiência direta com o racismo, violenta com o racismo, mas tudo que foi feito antes para sobreviver a esse contexto vai estar sendo, de alguma forma, também transmitido nesse processo transgeracional. Então, você vai encontrar nessas crianças reações mais frequentemente encontradas em pessoas que estão passando por situações traumáticas, como hipervigilância, né, dificuldade de relaxar, alterações de sono, alterações comportamentais, como irritabilidade mais frequente, ou uma timidez muito exagerada. Todos os comportamentos que são comportamentos mais característicos das nossas defesas de sobrevivência, de quando a gente está diante de uma ameaça, podem ser vistos em crianças muito jovens, de pais que têm história de traumatização muito importante. Sim. Quando
quando eu escuto a sua narrativa, eu acho tão importante a gente pontuar também, né, que o nosso cérebro ele é uma máquina adaptativa tão sensacional que ele vai encontrar uma maneira de nos manter vivos, né, naquela situação. Então, a gente, no momento de trauma, e aí se esse trauma ele é recorrente, é onde encontramos realmente uma questão mais mal adaptativa, porque a gente acaba usando aquela adaptação para os momentos de trauma, como eles são inesperados, você está sempre em alerta. E aí, quando não existe mais o perigo, né, a ameaça, você ainda continua usando aquela armadura, né? Você ainda continua usando os seus modelos adaptativos, que aí se tornam mal adaptativos. E aí Isso. a gente consegue ver isso em comportamentos, como você disse, mas eu acho importante também, não tem como a gente falar de trauma sem falar do corpo, né, Diane? Assim, Não. como o nosso corpo ele está intrinsecamente conectado e como ele também nos mostra aspectos. Tem gente que fica, que passa por um momento traumático, ou que algo lhe acontece que remete a um trauma e fica cheio de mancha no corpo. Aí tem bruxismo, né, asma. Então, assim, o nosso corpo ele tem maneiras de mostrar que alguma coisa precisa ser vista, né? Sim, essa separação corpo e mente, na verdade, ela é uma separação que foi acontecendo ao longo da história, mas que em verdade ela não existe, porque corpo e mente são duas dimensões de um mesmo fenômeno, são Sim, manifestações distintas de um mesmo fenômeno. Então, tudo que é psicológico vai ter um correspondente biológico. Assim como a biologia vai nos dar informações de como a psicodinâmica daquela pessoa funciona. sim, Então, porque essas duas dimensões elas vão sempre estar muito conectadas. Essa separação onde houve uma supremacia da razão e da palavra em detrimento do que é do corpo foi alguma coisa histórica que foi acontecendo à medida que ganhamos neocórtex e etc. E que ganha o auge ali no positivismo, né? E no penso logo existo de Descartes, mas que o que nós vemos na vida moderna é o quanto que essa separação corpo e mente ela é prejudicial para nós. sim. E o quanto nos dissociarmos do nosso corpo é um processo de adoecimento, né? Todos os transtornos mentais, eles têm na sua base uma experiência dissociativa, uma experiência de desconexão corpórea. O trauma, como o trauma é uma experiência neuropsicofísica, ele não é uma experiência só psicológica, ele vai ter repercussões nas duas dimensões, tanto na mente, na psicologia do indivíduo, quanto no corpo também. Porque quando esse trauma, essa resposta adaptativa que você bem exemplificou, Carol, ela se torna permanente, cronificada, mesmo quando estou em situações de segurança, eu continuo respondendo como se estivesse em risco, em perigo, eu tenho Sim. um problema, porque o nosso corpo ele veio preparado de fábrica para responder ao perigo, para carregar em situações de estresse, mas descarregar em situações depois do estresse resolvido. Ele não veio preparado para entrar no estresse e permanecer nele. O Sim, problema não é entrarmos em nossas defesas de sobrevivência, isso é saudável. Viemos com um mecanismo preparado para isso. O problema é entrar na defesa de sobrevivência e não sair dela. E aí exato. o que era protetivo começa no longo prazo a causar dano. Porque a resposta ao estresse, ela envolve uma bioquímica e uma neuroquímica no nosso corpo, que por tempo prolongado começa a gerar inflamação. Sim, Então, todo o excesso de adrenalina, noradrenalina, os hormônios mediadores do estresse, que num primeiro momento do alerta é uma resposta mais elétrica, né, mediada por adrenalina e noradrenalina. Num segundo momento, entra o sistema endócrino e o cortisol. Tudo isso sustentado no tempo vai levar o organismo à exaustão e vai sim, começar a gerar inflamação. Então, estresse cronificado igual a inflamação. Janela para uma série de adoecimentos físicos, como você bem disse, e aí eu vou ter os problemas gastrointestinais, problemas cardíacos, o bruxismo, que é um apertamento quase de uma resposta de luta que foi yeah, interrompida, né? Já que no mamífero é a sede da raiva, né? O sim, maxilar tá ali, é a sede da nossa raiva, então uma resposta interrompida de reação àquela situação e que vai causando tensão
em determinadas partes do corpo e essas tensões se cronificam e eu vou tendo adoecimentos físicos também, além dos adoecimentos psicológicos. Então, o trauma ele pode ter muitos desfechos. Não só o desfecho clínico, da psique do indivíduo e das questões comportamentais e mentais, mas eu posso ter adoecimentos físicos, eu posso ter desenvolvimento de padrões de comportamento e de relacionamento disfuncionais. Então, o trauma ele pode gerar realmente muitos e muitos desfechos. Interessante porque a gente vê na clínica, né, assim, pessoas que vieram de um contexto traumático, onde o caos era assim generalizado, era a norma, buscam e acabam se vendo no futuro em relacionamentos aonde ela tem também esse caos generalizado, porque é o que era familiar, né? Assim, e se desprender disso, às vezes está num relacionamento saudável, digamos assim, e aquela pessoa entende aquele relacionamento saudável como algo, ai, que saco, é tudo muito tranquilo, não tem fogo, não tem paixão, mas na verdade é um canto aonde está, aonde não é familiar para aquela pessoa, porque é muito seguro, oferece segurança. É que, na verdade, essa oferta de segurança, ela não é legendável para essa pessoa. Ela não consegue compreender como oferta de segurança. Ela vai entender esse ambiente de calma, de paz, como um ambiente de vulnerabilidade. Sim, Porque ela sabe lidar com o conflito. Ela aprendeu a lidar com o conflito. Ela aprendeu a se relacionar dentro do conflito. Então, as vias de afeto e de dor já foram confundidas muito cedo. Então, eu aprendi que relacionamento também é conflito e também é fonte estressora. Porque nós aprendemos relacionamentos nos nossos primeiros relacionamentos da vida. Isso vai nos dar base relacional. sim, E aí, quando eu estou num relacionamento que é calmo, que é respeitoso, eu posso confundir paz com tédio, que é a sua descrição, né? Eu vou confundir paz com tédio, com algo que é chato e algo assim, mas que no fundo, essa confusão entre paz e tédio é medo. Porque aquele ambiente onde eu não reconheço as pistas e os sinais, ao invés de ser lido pelo meu cérebro, pelo meu corpo, pela minha mente, como um ambiente de segurança, é lido como um ambiente de vulnerabilidade. Porque sim, eu não tenho nenhum registro para alocar isso aqui. Se eu não tenho nada como registro para alocar, o meu cérebro precisa ficar em mais tensão para responder aquilo que é novo. Por isso nós dizemos tanto que o cérebro vai buscar o que é conhecido e guarda as pistas das nossas experiências desafiadoras para facilitar a nossa resposta no futuro a sim. elas. Então, aquilo que é desconhecido causa uma grande tensão e uma sensação de vulnerabilidade e insegurança, mesmo que a situação vivida seja de segurança. Sim. Quando você fala no desconhecido, é muito comum ouvir, às vezes, a pessoa falando, Carol, mesmo em terapia, né? Carol, eu já consigo identificar, eu sei de onde vem isso, eu sei qual é o trauma. Por que diabos eu não consigo mudar, né? Assim, por que que ainda aparece? Eu ouvi essa pergunta ontem dando aula, estava dando aula ontem sobre regulação emocional e uma das alunas fez exatamente essa pergunta. Assim, eu sei o meu trauma, eu sei, eu já compreendi tudo que aconteceu, mas eu continuo atuando, o trauma continua atuando em mim, né? Eu continuo Sim, tendo respostas que são respostas estereotipadas a partir da experiência traumática, eu continuo com dificuldade de acessar a minha autenticidade, que é uma grande coisa que o trauma nos rouba, né? O nosso sim, acesso à nossa autenticidade, a uma experiência mais autoral de vida. E aí a resposta que eu dei para ela, que eu vou repetir, é porque saber e não sentir é como não saber. Essa é uma frase famosa que perfeito. eu gostaria muito de saber o autor para dar os créditos, mas eu não sei se alguém souber, coloque aqui, porque é uma frase famosa no universo do trauma, então ela já virou um jargão popular no universo do trauma, mas que ela resume qualquer coisa que eu vá dizer a esse respeito. Saber e não sentir é como não saber. Se o Sim, trauma é uma experiência que envolve também fisicalidade, e a nossa matéria-prima da consciência é a fisicalidade, é o sentir. Se nós pensarmos num bebê,
Um bebê, ele nasce com o cérebro bastante imaturo, né? Com, sei lá, 30%, alguns autores vão dizer, de maturação neural. O grande amadurecimento cerebral acontece depois do nascimento. Então, quando o bebê nasce, áreas do nosso cérebro ainda não estão maduras para que ele possa dar significado para aquelas Sim. experiências. Então, a razão, ela vai chegar muito depois. O simbolismo da experiência, ele chega depois. Por isso que a gente demora um tempo para aprender a falar, para aprender a andar. A gente não dá andando e falando como outras espécies de mamíferos. Porque nosso cérebro, se a gente fizer lá uma imagem do cérebro da infância, vão ser áreas que estão ligadas à fisicalidade, que Sim. estão ativadas ao sensorial, às sensações, ao corpo. Então, a experiência de um bebê muito pequeno, ela é sensorial, ela é de somática, é de desconforto físico ou de conforto físico. A regulação na criança, no bebê, começa fisicamente. E aí depois essa experiência vai ganhando simbologia e vai ganhando psicodinâmica e essas emoções vão virando sentimentos. Então, se nós partirmos do próprio desenvolvimento humano, vamos entender que a consciência, ela tem como matéria-prima o sentir e o corpo. Sim. Nada que nos chega à consciência deixou de antes ser uma percepção Sim. sensorial. Para que chegue à nossa consciência, precisa ser antes percepção. Se eu tenho algo que está só no campo da consciência, não está na fisicalidade bem resolvido, isso vai continuar a atuar em mim. É o que acontece no trauma. Então eu já sei que eu vivi aquilo, que hoje eu me comporto de tal forma, que eu repito sempre os mesmos relacionamentos, só muda a carinha da pessoa, mas é a Exato. mesma coisa, que eu repito sempre os mesmos relacionamentos porque aconteceu isso, isso, isso. Mas por que eu não consigo parar de agir assim? Porque o Sim. meu corpo ainda funciona em estado de alerta em decorrência desse trauma. Por isso, o trabalho com trauma envolve corpo, Sim. envolve fisicalidade, envolve descarregar essa fixação de resposta traumática que em algum momento se alojou também no nosso corpo. Para E que existe. mente e corpo possam caminhar juntos, né? Normalmente a cognição chega antes. Exato. Eu vejo dois caminhos assim tão claros quando você fala isso, né? Porque, por exemplo, às vezes a pessoa que vem desse, desse histórico de trauma, ela cresce e se torna uma pessoa, diria assim, apática, né? Quando você fala da autenticidade. É uma pessoa com pouca autenticidade, apática, nada interfere muito, né? Assim, você não muda muito o estado emocional daquela pessoa aparentemente por fora, e outras que já são extremamente explosivas e se dizem assim extremamente qual foi a palavra que a gente usou agora? Autênticas. Autênticas, né? Muito autênticas. É, Só que elas usam essa autenticidade quase como uma maneira de justificar toda a agressão, né? Ela se comunica de uma forma autêntica, mas na verdade é de uma forma agressiva, é uma forma reativa. Então a gente vê os dois caminhos, né? A gente vê como pode deprimir e se tornar em apatia, como essa autenticidade extrema que justifica aí agressividades e grosserias e violências. é. É muito interessante o que você está perguntando, porque hoje a gente faz uma grande confusão entre autenticidade e imaturidade emocional. São coisas muito Isso. diferentes, né? Então, muita gente tem uma coisa que acontece na vida moderna, principalmente depois da internet, que é o sequestro das palavras, né? Uhum. E esse sequestro das palavras, ele vai fazendo com que a gente comece a usar determinadas palavras diferente do contexto real delas. A autenticidade é uma dessas palavras que foi sofrendo distorção ao longo do tempo, e muitas vezes a gente vê essa palavra, essa legenda sendo usada para algo que não é autenticidade real, mas que é uma forma violenta de existir na vida. Exatamente. Né? O que você chamou de agressiva, eu vou dar uma outra legenda, é uma forma violenta de existir na vida, onde eu vou tornar o outro uma vítima do meu jeito de ser, né? Da minha forma de agir no mundo. A autenticidade não é isso, porque a autenticidade implica conexão, implica eu Sim. conseguir acessar as minhas necessidades,
aquilo que é uma coerência entre o que penso, o que sinto e escolhas que eu faço de como viver a minha vida a partir dessa coerência entre pensar e sentir, me Sim, relacionando com o mundo. Porque a natureza do humano ela é relacional. Então, a autenticidade inclui conexão e relacionamento. Se eu digo o que eu quero, para que eu quero, na hora que eu quero, só faço o que eu quero, isso não tem a ver com autenticidade, isso tem a ver com uma grande imaturidade emocional, porque eu estou numa posição de defesa. Na verdade, eu não sim, estou me relacionando com o mundo, eu estou me defendendo do mundo usando o ataque como forma de defesa. exato, exato, Então, feita essa diferenciação do que é autenticidade, que a gente vai chamar aqui, autenticidade real, perfeito. que é essa autenticidade de um lugar que você se conecta com aquilo que realmente você acredita, com seus valores, com o seu jeito de ser, com as suas necessidades, se relacionando com o mundo ao seu redor. Quando nós vivemos experiências traumáticas, nós entramos nas nossas defesas de sobrevivência, algumas defesas inatas de sobrevivência. E a fixação do trauma tem sempre a ver com uma fixação. Um trauma que virou traumatização significa uma fixação em alguma resposta de sobrevivência. Eu entrei naquela resposta de sobrevivência, eu não consigo sair dela. E nós podemos fixar em quaisquer das nossas respostas de sobrevivência, na luta, na fuga, no congelamento, nas respostas mais dissociativas. E a gente tem outras classificações, essas três são a classificação mais clássica que nós vamos ver, mas autores mais modernos do trauma, como a Kate Steele, por exemplo, vai colocar o grito por ajuda, engajamento social, o colapso, né, o flag, ela vai destrinchar um pouco mais essas três respostas principais de sobrevivência. Mas o fato é que algumas dessas respostas, elas nos carregam o sistema nervoso simpático. Então, Sim, elas carregam de energia o nosso corpo e elas são mais exteriorizantes. Então, quando eu estou lutando ou fugindo, e aí pensem nisso no dia a dia, não necessariamente como literal lutar ou fugir. Se eu estou numa discussão com meu parceiro amoroso, com um colega de trabalho, e aí eu estou me sentindo injustiçada nessa discussão, e aí eu digo, não, não foi assim, eu estou no enfrentamento dessa situação. Eu sim. estou na luta. Se eu não consigo falar nada e vou me embora, talvez eu tenha congelado. Ou se eu Uhum. falo, você está muito nervosa agora, nós não vamos discutir nesse momento, eu estou na fuga. E essas defesas, elas não têm hierarquia. Não tem uma melhor ou pior. A melhor é a mais adequada para aquela situação, que garante a minha sobrevivência mais integral Sim, naquela situação. Mas nós podemos nos fixar em qualquer uma delas. Nessas que são mais exteriorizantes, como lutar, fugir, que o sistema nervoso está tentando, ou nós podemos fixar num congelamento, nas respostas mais dissociativas, que a gente vai ter uma hipoexcitação. E aí são os uhum. estados mais deprimidos, por exemplo. E aí a gente vai ter a diferença que você coloca. Tem gente que vai, depois de experiências traumáticas, passar a olhar para a vida como uma ameaça constante que eu preciso lutar com a vida o tempo inteiro. Sim, E tem gente que vai olhar para a vida como uma ameaça constante que preciso me proteger da vida o tempo inteiro. E aí eu estou num sim, estado talvez mais dissociativo, de humor mais deprimido, que eu desvitalizo mais. sim. Existe alguma maneira, Jane, já que a gente está falando aqui diretamente com pais, né? Assim, a grande maioria, existe alguma maneira de nós identificarmos se os nossos filhos estão passando por algum tipo de trauma, já que a gente sabe que muitas vezes o trauma ele não é dito, né? Principalmente às crianças aí, e tem uma frase que eu gosto muito que diz que para as crianças, é melhor ser um pecador em um mundo governado por Deus do que viver em um mundo governado pelo diabo. O que isso significa é que eles internalizam a culpa, né? Assim, por questões de sobrevivência no mundo onde eles dependem, eles internalizam essa culpa e acabam acreditando que o adulto, ou a gente está falando aí muitas vezes o agressor, ele é o Deus, né, nesse caso, e que a culpa é minha, algo que eu fiz, e isso gera muita vergonha, e que muitas vezes pode calar os nossos filhos. E aí, como que os pais podem reconhecer se o seu filho está passando por algum tipo de trauma para além de casa ou dentro de casa, mas assim, né? Como que a gente pode reconhecer isso? Existe alguma maneira? Eu gosto muito de falar, quando falo de relação pais e filhos, eu gosto muito
de falar da ideia da sintonia. Então, até para aliviar um pouco essa sensação de pais culpados também, né? Que Sim, existe uma sensação de. E eu ouço muito disso em terapia, de clientes de terapia que são mães. Como que eu faço para evitar o trauma nos meus filhos, para não traumatizar? E eu falo, nem se preocupe com isso, porque o trauma faz parte da vida. sim, Mesmo que essa criança tenha apego seguro, mesmo que essa criança não passe por nenhuma situação extraordinária de dor, porque quando nós pensamos em trauma, muitas vezes nós pensamos naquelas situações mais extraordinárias de dor, como sim, violências graves, negligências graves, abusos graves, que são sim situações potencialmente traumáticas, mas o trauma não é só isso. Ainda que não passemos por nada disso, perdas teremos todos, sim, né? Morte, adoecimentos dos nossos, frustrações. Então, experiências desafiadoras, todos nós passaremos. Então, os filhos passarão por traumas. Eu acho que a primeira coisa que os pais têm que ter é não há como não, evitar. Não se preocupem em evitar o trauma de seus filhos, se preocupem em garantir sintonia. Porque da mesma forma que o trauma faz parte da vida, o reparo também faz. O problema não é o trauma, o problema é o trauma vivido em isolamento. É a sim, dor da criança vivida em isolamento que é o problema. Porque um trauma vivido com amparo, a chance desse trauma se tornar traumatização, que são as marcas que ficam no tempo, ela é muito menor. Então, quando nós pensamos na relação parental, essa é uma relação cuja sintonia vai ser o determinante. A conexão desse pai, dessa mãe, desse cuidador, de quem faz esse papel, com as necessidades dessa criança. sim, Essa sintonia, essa conexão, que precisa ser afinada para ela não ser nem para mais nem para menos, sim, né? Porque às vezes o pai, a mãe, o cuidador oferece coisas que estão além das necessidades dessa criança ou estão abaixo das necessidades dessa criança. E essa sim, sintonia é o que vai ajudar na identificação de sinais de traumas vividos, por exemplo, fora do lar ou dentro do lar que estão sendo desconhecidas por um dos cuidadores. sim, Alterações de comportamento são importantes de serem visualizadas, talvez seja o que a gente tem de mais concreto para identificar. Então, uma criança que era mais extrovertida ficou mais tímida, era mais tímida e começou a ficar mais agressiva, começou a ter alterações de sono muito frequentes, começou a ter comportamentos que não tinha antes, mas que podem ser muito sutis, como não fazia mais xixi na cama, voltou a fazer voltou a fazer xixi na cama, começou a ter alterações na forma de se alimentar, né? Tá evitando alimentos que antes eram bem aceitos, ou está comendo demais, mais do que comia antes. Então, alterações de comportamento, alterações no padrão de sono, alterações alimentares, alterações na forma como essas crianças se relacionam com as pessoas próximas. Ela está mais próxima ou mais distanciada das sim, pessoas da residência. Então, todos esses sinais de como essa criança se comporta no dia a dia são sinais que podem ligar um alerta amarelo e ligar um alerta amarelo para o desenvolvimento dessa sintonia entre sim, pai, mãe, cuidador, cuidadora, com essa criança que pode estar passando por uma experiência de dor e que talvez precise de alguém, de um adulto significativo ao seu lado, apenas para colocar palavras nessa experiência de dor, para ajudá-la a sim, legendar essa experiência de dor, sem julgamento, sem repressão. Isso é amparo, é ajudar sim. essa criança a compreender o que está acontecendo dentro dela, dar palavras para o que está acontecendo dentro dela e ela se sentir amparada na experiência dolorosa. Sim, eu falo muito isso aqui, né? Assim, da gente poder nomear e acolher o que os nossos filhos trazem, porque eu também sinto que o nosso primeiro movimento quando se trata dos nossos filhos é assim, eu preciso defendê-lo disso. E aí a É, maneira como a gente entende aí, talvez historicamente, é que a gente tem que ir para a guerra, né? Então, por exemplo, um caso que aconteceu comigo e com a minha filha. Na escolinha, ela teve uma desavença. Minha filha tem apenas 4 anos, com uma amiguinha, coisa de criança, e essa amiguinha disse: Você é ruim. Para, você é ruim.
Isso para outra criança talvez não fosse uma grande coisa, mas a minha filha se desregulou de uma maneira que as professoras me falaram porque nunca tinham visto aquilo acontecendo. E aí eu reparei que depois desse acontecimento, ela mudou o comportamento dentro de casa. Ela estava agindo aí, entre aspas, de uma maneira assim, representando esse ruim. E aí, muito desorganizada, fora do normal dela. Quando a gente sentou para conversar, eu disse: a mamãe ouviu que isso aconteceu na escolinha, etc, etc. E ela imediatamente entrou assim num estado mais reativo. Eu disse: filha, eu acredito em você, né? Assim, eu acredito que essa situação foi uma situação muito desorganizada, assim, que foi uma situação chata. Isso não é legal. Sem apontar dedo para amiga, sem querer ir para a Uhum, escola e uhum. fazer um escarcéu. Porque quando a gente aumenta dessa forma, né, uma supercompensação, ou não é supercompensação nem negligência, né? Assim, é Isso. você oferecer um espaço para a criança, onde você senta do lado dela e valida aquela experiência, né? Que muitas vezes os nossos filhos eles não vão conseguir colocar isso em palavras e aí o nosso papel é justamente fazer essa tradução, né? Do que isso que você está sentindo é devido ao que aconteceu e etc. E a gente pode conversar. É isso mesmo, né? Assim, e tentar confirmar com uma criança se ela diz, mãe, é isso mesmo, né? Ou não, mãe, não tem nada a ver. Claro que uma criança maior vai ter muito mais condições de Mas fazer o- isso, mas a gente poder validar os nossos filhos, oferecer esse espaço e dizer, eu acredito em você, isso já é de um conforto e de um suporte que não, Isso é o amparo. Isso é isso o é o amparo. Para mim, exato. amparo é o antídoto do trauma. Assim, Sim, se me perguntar qual é o antídoto do trauma, amparo. É a experiência dolorosa vivida dentro desse espaço de conexão, porque a conexão e o amparo, eles devolvem a sensação de segurança que o trauma roubou, que nós falamos lá na primeira parte da definição do quão o trauma leva para uma sensação de insegurança constante. O sim, amparo, ele ajuda a reconstituir essa sensação de segurança. sim, Então, quando você ajuda, e é uma função mesmo de quem cuida, né, dos pais, das mães, dos cuidadores, ajudar essa criança a legendar as suas próprias experiências. É nessa relação que as crianças aprendem o que sim, estão vivendo, né? Eu gosto muito do Peter Fonagy, que é um autor que trabalha com mentalização e parentalidade. A mentalização na neurociência, que é diferente de outros significados que essa palavra é usada, né? Não é mentalizar o que eu quero, o meu desejo que vai acontecer, não é sobre isso. A mentalização, dentro da neurociência, é uma expressão usada para a nossa capacidade de ler os nossos estados mentais e emocionais e ler os estados mentais e emocionais das outras pessoas. As sim, crianças aprendem isso nos relacionamentos. Então, quando ela está lá, que ouviu da amiguinha que ela era uma pessoa ruim, e isso causou um sentimento nela. No momento que ela tem um espaço e uma figura de conforto e segurança do lado dela, para ajudá-la a entender o que isso provocou nela, e aí, isso que você está sentindo, como é que você se sentiu nessa hora que a minha falou, doeu aqui? Então, quando você ajuda a criança a colocar palavras nessa experiência, e algo que é muito interessante de fazer com crianças é, às vezes, usar a nossa própria experiência para ajudá-la a entender a dela. Então, sim, quando eu digo, olha, quando eu era da sua idade, aconteceu de um coleguinha meu me chamar de uma coisa que me deixou triste. A tristeza em mim veio como um aperto aqui no peito, me deu uma dor na barriga. O, o que que você está sentindo? Se parece com isso ou é outra coisa? É uma exato. agitação? Como é que o seu corpo está se sentindo nesse momento? Ah, não, eu estou agitado, fiquei com vontade de bater em todo mundo. Talvez isso que a coleguinha te disse te deu raiva. E aí a gente vai nomeando também as emoções dessa criança, ajudando ela a nomear as próprias emoções e acolher as próprias emoções e saber que eu posso sentir tristeza, eu posso sentir raiva e eu posso sentir medo e eu posso dar caminhos para essas emoções serem reguladas novamente. Então a Sim. gente nessas experiências de amparo, a criança vai aprendendo regulação emocional. Sim. E alfabetização emocional também, né? Esse ano eu lancei um livro infantil de forma independente que chama Meu Corpo é Meu Superpoder, que ensina justamente as crianças a identificarem o seu corpinho, as emoções, né? Como que as emoções elas aparecem, normalmente aparecem, abre espaço para essa conversa entre o pai e a criança e maneiras como a criança
pode desenvolver aí sua autorregulação. Às vezes ela quer um abraço, às vezes ela quer ficar quietinha. Então, proporcionar essa conversa é muito importante quando você fala da gente contar sobre as nossas experiências. Eu vejo isso também como uma maneira de não deixar a criança sozinha naquela experiência, Sim, né? Assim, eu é estou isso. humanizando isso. Isso é uma experiência humana. Você não está só nesse espaço. Nós estamos juntos aqui. E isso Uhum. já eleva o senso de segurança da criança, porque ela não sente, isso não sou só eu, né? O erro não está comigo. Eu não sou a única pessoa sofrendo isso. Então é muito bom. Uma paciente minha uma vez me perguntou, Carol, tem como eu me destraumatizar? E se sim, como, né? Então eu queria botar a bola para você. Existe uma maneira de a gente se destraumatizar? Como? É, é interessante porque a gente pode responder de duas formas. Isso pode responder sim e não. Porque se a gente pensar no destraumatizar, na palavra, eu sou uma pessoa que gosto muito dos significados das palavras, vocês já devem ter percebido. Se a gente pensar em destraumatizar, significa voltar a um estado anterior ao do trauma. Sim, É, é como se fosse apagar o trauma. Isso eu diria que não, né? Porque aquela perfeito. experiência vai fazer parte da nossa biografia. Assim como uma ferida que nós temos no corpo, se eu corto a minha perna, a minha mão, essa ferida, ela, enquanto estiver aberta, cada vez que houver que ela for tocada, vai doer. Quando ela cicatrizar, ela sendo tocada, não vai doer mais, mas eu vou sentir uma pele ali um pouquinho diferente do resto Sim, da mão naquela cicatriz que ficou. O trauma é uma ferida, só que não é uma ferida na pele, é uma ferida emocional. Mas o trauma é uma ferida. Então, esse trauma, ele pode ser cicatrizado. Só que essa pele, ela não volta a ser igual à pele anterior, igual o corte na mão, igual a ferida no corpo. Então, se a gente pensar destraumatizar como voltar a ser como era antes, eu diria que não. Mas a gente pode curar a ferida traumática, embora essa palavra seja muito polêmica dentro da saúde mental, mas a sim, gente pode cicatrizar essa ferida para que ela deixe de continuar sangrando, e o sangrando da ferida traumática significa controlando as minhas escolhas do momento presente, sim. controlando como eu me comporto, como eu sinto, como eu amo, como eu enxergo o mundo e a mim mesma. Então, o trauma, nesse sentido, ele pode ser reparado, ele pode ser negociado. Eu falei agora há pouco, né? O trauma faz parte da vida, mas o reparo também faz. Então, eu Sim. gosto muito de pensar trauma, o processamento do trauma como um processo de que nós passamos a renegociar esses traumas, a, é, nós passamos por um processo de renegociação com os nossos traumas que leva ao reparo, à cicatrização da ferida. Mas Sim. que a ferida aconteceu na nossa biografia, ela faz parte da nossa biografia. Quando nós entrarmos em contato com esse conteúdo, nós vamos nos lembrar que esse conteúdo doloroso aconteceu. Não é sobre apagar isso da nossa biografia, é sobre cicatrizar, sobre não deixar que isso controle a nossa vida mais do momento presente. Quando você Então, fala reparar, não é especificamente ir lá com a pessoa que causou o trauma, né, e reparar. É muito mais um trabalho interno, porque às vezes as pessoas me perguntam, eu preciso perdoar, mas o meu pai ou a minha mãe já não estão mais vivos, será que eu tenho que... E às vezes é muito o contrário, né, assim, é muito mais dentro de você e sobre estabelecer limites dentro do que para sua vida saudável é coerente e que isso, se você ainda está numa relação traumática, vai causar um movimento perverso, né, agressivo do outro lado, mas é você conseguir sustentar os seus limites também. eu vou dar uma definição muito simplificada de reparo, mas que não simplória, mas simplificada, que eu acho que vai ficar bem claro. Reparo não é realmente ir lá e cobrar uma consequência. Não é sobre o evento que aconteceu, porque o trauma não é o evento. Vamos lembrar de Gabor Maté, o trauma é o que aconteceu dentro de nós, é em função do que aconteceu do que aconteceu conosco. Então, o que ficou no passado como um evento ocorrido, não tem como desocorrer, não tem como mudar o passado. O reparo é a recuperação da fisiologia de segurança.
Sim, O reparo do trauma é, se o trauma nos leva a uma desorganização do nosso senso de segurança, do nosso senso físico, psicológico e emocional de segurança, o reparo do trauma é recuperação de senso de segurança, de senso físico, mental e emocional de segurança. É quando a gente consegue reconstituir essa ponte que foi quebrada, interna, para conseguir acessar o que eu, Ediane Ribeiro, chamo particularmente de segurança na própria pele, voltar a sentir segurança na própria pele. É o que eu estou chamando de reparo traumático. perfeito. Isso se dá por processos dos mais diversos e normalmente combinados. Né? Às vezes uma psicoterapia de trauma ajuda, a qualidade de vida ajuda muito. A gente fala pouco do quão coisas como alimentação, sono de qualidade, movimento são importantes no reparo traumático, porque nós Sim, precisamos de um corpo que esteja... Lembram que se o trauma gera um sistema de alerta que movimenta o nosso sistema do estresse gera inflamação. Então, quanto mais eu desinflamo o meu corpo, melhor eu estou preparando o terreno para o reparo traumático. Então, isso sim, também faz parte de um processo com trauma, né? O cuidado com a saúde física faz parte do trabalho com trauma. E as novas relações podem ajudar no reparo de um trauma de uma relação passada. sim, Porque aprendemos relação lá na infância com os primeiros cuidadores, é onde o nosso script relacional ele é modelado, mas ele é remodelado a todo momento nas relações do momento presente. Então, às vezes, o sim. reparo de uma relação parental, de um trauma vivido numa relação parental lá atrás, vai acontecer numa relação de amizade no momento presente, com alguém que te convida a engajar nos relacionamentos de outro lugar. Sim. Lindo, perfeito, Adiane, muito obrigada. A gente está chegando aqui no finalzinho da nossa conversa e eu separei um pequeno jogo com 4 perguntas, que é um jogo de verdade ou mito, né? Então eu vou fazer uma pergunta e você me diz se é verdade ou mito para a gente encerrar o nosso encontro. Topa? Topo, vamos lá. A primeira é: expor as crianças a situações desafiadoras as torna mais resistentes ao trauma? Verdade, mas precisamos ter cuidado com essa afirmação. Perfeito. Verdade, mas precisamos lembrar que situação desafiadora não é situação de desamparo. Perfeito. Expor a desamparo aumenta a traumatização. Desafio não é desamparo, mas Sim, desafio ajuda a ganhar recursos para lidar com os desafios que a vida nos apresentará no futuro. perfeito. Eu digo muito aqui, é aumentar o nível de tolerância, assim, tolerância à frustração da criança, né? E isso a gente pode fazer de diversas maneiras. É lendo um livro mais longo, é jogando um jogo um pouco mais difícil. Sim, Sim. é sobre isso. Segunda, todo comportamento desafiador em crianças é um sinal de trauma? Diria que esse é difícil de responder verdade ou mito, porque também verdade e mito um pouco. Verdade se a gente pensar nos traumas relacionais. Né? Certo. Eu diria que todo comportamento desafiador na criança diz de uma dinâmica que vai para além da criança, que vai para com quem essa criança se relaciona. Perfeito. O trauma infantil sempre resulta em problemas psicológicos na vida adulta? O trauma infantil, isso é mito. Isso é mito. Isso eu posso afirmar como mito, mas ele pode gerar desfechos psicológicos e físicos, como falamos ao longo da nossa conversa. O trauma infantil pode gerar desfechos psicológicos e físicos e comportamentais na vida adulta. Mas o trauma infantil com um bom reparo pode não se constituir numa traumatização no futuro. Perfeito. E a última, dá para a gente parentar sem traumatizar? Eu acho que esse é mito. Eu Eu acho que diria que é não dá. mito também. Eu acho que não dá. Eu acho que não dá e eu acho que os pais e cuidadores precisam de muita autocompaixão e de muito autoacolhimento nesse momento para saber que estão dentro de um relacionamento. Relacionamentos saudáveis também têm limites ultrapassados.
que caracteriza Sim, o relacionamentos saudáveis não é não ultrapassar limites, mas reconhecer e reparar esses limites também. Então, eu acho que não dá. Não dá sim. para dá para parentar com apego seguro, mas apego seguro também vai incluir trauma muitas vezes. Com certeza, com certeza. Até a dinâmica humana é muito de encontros e desencontros, né? Assim, de encontros e reparações, né? E É, desconexões. A é, gente, essa é a premissa principal, tanto que se não fosse assim, era muito perigoso a gente viver num mundo onde não existe desconexões, né? Onde tudo é só conexão e flores e estrelinhas e borboletas, né? Só que não é, existe isso. exatamente. E aí o sistema nervoso também precisa desse aprendizado, né? Dessa Sim, resiliência para ativar e desativar. Então, eu acho que não é possível, não é possível parentar sem traumas. Eu acho que a boa parentalidade, ela não é uma ausência de trauma. perfeito. Tanto do que a gente fala aqui, né, gente? Mas assim, Ediane, chegamos ao fim da nossa entrevista hoje. Muito obrigada Eu que por ter agradeço. participado da nossa comunidade. Eu espero que tenha aí, gente, feito sentido para vocês, tocado de alguma maneira. Eu vou deixar as descrições da Ediane de como encontrá-la e as páginas delas nas redes sociais aqui no link desse episódio. Mas existe alguma coisa que você queira falar, algum projeto que você queira divulgar para finalizar? Eu que agradeço o convite, assim, é um tema que eu tenho me aproximado mais, até bem pouco tempo na minha carreira eu falava pouco sobre parentalidade, mas tenho me aproximado mais, porque eu acho que realmente o tema trauma faz muito sentido nesse contexto. E eu agradeço muito o convite, agradeço a sua galera aí que nos escuta. As redes vão estar aqui, acho que é a forma da gente continuar essa conversa. Me mande mensagens, né? Tem uma produção de conteúdo aí nesse tema para quem se interessar nas redes. Tem a produção de conteúdo onde vocês podem acompanhar. Eu acho que nas redes é o mais fácil de acompanhar os Sim, projetos, porque esses projetos eles mudam tanto, gente, que se você estiver assistindo esse vídeo daqui a um ano, talvez não faça mais sentido eu é falar de verdade. alguma coisa, porque eu sou uma pessoa que estou envolvida sempre com dois, três, quatro projetos diferentes. Então, no momento, eu ainda atendo como psicoterapeuta, mas não estou com a agenda aberta, mas tenho um trabalho para comunicação, então estou prestes a lançar um livro sobre trauma, dou aulas tanto para profissionais, para psicólogos, terapeutas que têm interesse em começar no cuidado informado sobre trauma, como eventualmente eu abro programas para o público geral, voltados para emoções e regulação emocional, como que eu estou fazendo no momento. Então são programas que às vezes eles estão abertos, às vezes eles estão fechados. Eu acho que dependendo de quando você estiver assistindo ao videocast, ouvindo o podcast, é mais fácil ir na rede e ver o que está rolando naquele momento. E vale a pena, viu? Vale a pena seguir a Ediane. Eu sigo, amo, compartilho. Então, provavelmente, se você que está aqui me segue no Instagram também, você provavelmente já me viu compartilhando. Mais uma vez, Ediane, muito obrigada. Eu que Se agradeço, fez Carol. sentido para você, se você quer, até como uma maneira de começar uma conversa importante sobre trauma com a sua rede de apoio, vai lá, encaminha esse episódio até para informar, compartilhar, começar uma conversa, como eu disse. Se você gostou, não esquece de ir lá, dar 5 estrelas para Pegados, dá um like, compartilha, fala para todo mundo, porque quanto mais a gente expande essa mensagem, melhor a gente pode estar aí evitando que esses ciclos se passem, né? Assim, às vezes é uma mensagem, às vezes é um podcast que a pessoa escuta que vira a chave e ela vai buscar por ajuda e ela vai buscar melhorar. Então, assim, compartilhem, compartilhem, porque a gente nunca sabe em que coração estaremos tocando hoje. Mais uma vez, também, muito obrigada por vocês por estarem aqui presentes comigo. E tchau, tchau. Nos vemos no próximo episódio.